Olá, crianças! A paz do Senhor, tudo bem? Agora é o nosso momento da Escola Bíblica Dominical. E a nossa história de hoje traz como tema a história de dois construtores. Você sabe o que é construtor? É uma pessoa que constrói casas, prédios, escada. Isso é construtor, a pessoa que constrói, né? E a palavra de hoje que eu vou contar, a história, ela se encontra no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 46 ao 49. Depois você pode ler essa história na sua casa com seu pai, com a sua mamãe, com a sua família, até com seus amiguinhos também. Você pode ler, tá bom? O Memorizando de hoje se encontra no livro de João, capítulo 14 e 23, que diz assim: A pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem e o meu Pai a amará. Vamos repetir de novo essa palavra? Que eu quero que você memorize, que fique bem gravado na sua mente essa palavra, que diz assim: a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem e o meu Pai a amará. Jesus está dizendo assim para nós: olha, a pessoa que me ama, ouve a minha palavra e obedece, o meu Pai amará essa pessoa. Entendeu? Então, cabe a nós ouvir a palavra de Deus, na verdade, e praticar para que Deus nos ame. Tá bom? Mas antes de contar a história, vamos orar? Então, feche os olhinhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, muito obrigado por este momento tão maravilhoso que o Senhor nos concede. Ah, Senhor, nos ajuda a ouvir a Tua palavra e praticar. Não deixa, Senhor, que venhamos ser só apenas ouvinte e não praticantes da Tua palavra, não obedecer a Tua palavra, mas nos ajuda a ouvir essa história e que essa história possa entrar e ficar gravada em nossos corações e praticar tudo aquilo que viemos aprender com a Tua palavra. Abençoa as nossas famílias, abençoa, Senhor, a cada um de nós que estamos ouvindo nesta manhã a Tua palavra. Assim fica conosco, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. E essa história de hoje também foi contada por Jesus para os seus discípulos e para a multidão que seguia Jesus, né? E Jesus, contando a história, disse assim: um certo construtor construiu a sua casa na rocha. E esse construtor que construiu a sua casa na rocha, você sabe o que é uma rocha? Rocha é aquelas pedras bem grandes, que fica um monte de pedra, que as pessoas chamam aquilo de rocha. Então, esse construtor, ele pensou: eu vou construir a minha casa na rocha. Vou fazer um alicerce bem forte, porque se acontecer alguma coisa, a minha casa, ela está bem construída. O alicerce dela está bem forte. Com certeza, criança, essa casa construída na rocha deve ser muito difícil, porque tem que quebrar as pedras, não é verdade? Para fazer também esse alicerce. Então demora muito mais, é muito esforço para fazer uma casa assim. Mas esse construtor, ele pensou em tudo. Ele disse: vou construir na rocha, vou fazer um alicerce bem forte, porque se vier alguma tempestade, alguma coisa, a minha casa vai estar firme na rocha. Esse construtor, ele é muito sábio, né, criança? Foi muito sábio, ele pensou em cada detalhe da casa para fazer uma casa muito forte, para que se viesse qualquer coisa, a casa dele ficar no lugar. E sabe o que aconteceu? Quando ele terminou de edificar a casa, nossa, veio uma chuva, mas uma chuva tão forte, com ventos fortes, aqueles ventos, relâmpago, trovão, muita água, mas muita água. Sabe o que aconteceu? Nada. A casa ficou no lugar. Por quê? Porque a casa tinha sido bem construída, o alicerce tinha sido feito muito bem feito e era na rocha. Então não aconteceu nada com a casa desse homem. Esse homem realmente foi muito sábio, esse construtor, não é verdade?
Mas o outro construtor, gente, sabe o que aconteceu? Ele foi na praia. Você já foi na praia? Lindo lá na praia, não é verdade? Então aquelas areias, nossa, aquela água maravilhosa. E esse construtor foi na praia. Quando ele chegou lá na praia, ele ficou encantado com a praia, com a areia. Sabe o que ele pensou? Vou construir a minha casa aqui, vou fazer uma casa bem grande, vou convidar meus amigos. Logo ele começou a construir a casa. E esse construtor aqui, ele não pensou em nada, só pensou mesmo só em construir a casa, não pensou no alicerce, não pensou se ia ter uma chuva forte, ele não pensou em nada. Então esse homem, se a gente for ver, esse construtor, é uma pessoa assim, sem preocupação, né? Uma pessoa assim que não se preocupou, não teve sabedoria de jeito nenhum, diferente do outro, né? Que construiu essa casa na rocha. Esse aqui não se preocupou com nada, não. Não fez alicerce, não se preocupou com nada. E também foi muito rápido a construção da casa. Não tinha esforço, né? Tinha quase nada para fazer. Não tinha alicerce na areia. Construiu a casa. Mas sabe o que aconteceu, crianças? Nossa, quando ele terminou de construir essa casa, que ficou tão linda, não é verdade? Mas, ó, na praia veio uma chuva, mas aquela chuva forte, forte, forte. E aquele vento na beira da praia, vento forte. Nossa, que até as árvores ficavam balançando. Sabe o que aconteceu? A casa caiu. Por que, crianças, que a casa caiu? Porque a casa não tinha alicerce. Foi feita ali de qualquer jeito. Uma pessoa insensata, não se preocupou com nada, só se preocupou em construir a casa. E aí, perdeu a casa. Tudo que fez não adiantou de nada. Mas o que Jesus queria dizer com essa história? Uma casa feita na rocha e uma casa feita na areia. Ah, Jesus queria deixar uma grande lição para nós, né? Que nós precisamos ouvir a palavra de Deus, ler a palavra e praticar. Porque não adianta a gente apenas ir para a igreja, ler a palavra, também não se preocupar em praticar, em não se preocupar em obedecer. Então eu vou falar algumas coisas e você vai entender o que Jesus queria dizer. Eu vou falando e você vai dizendo. Quando a gente fala palavrão, por exemplo, a gente fala um palavrão. Quando a gente lê a palavra de Deus diz assim que a gente não pode falar palavrão. Mas a gente ouve, lê, mas a gente não se preocupa. A gente vai e fala o quê? Palavrão. Então, se a gente ouviu a palavra e a gente não praticou e fala palavrão, a nossa casa está sendo edificada onde? Na areia ou na rocha? Na areia, não é verdade? Porque a palavra diz para não falar palavrão. A palavra de Deus diz assim, todos os filhos que obedecem ao seu pai e à sua mãe, os seus dias na terra são acrescentados. Ou seja, você vai viver muitos anos na terra quando você obedece o papai e você obedece a mamãe. Quer viver muito? Então obedece o papai e obedece a mamãe. É um mandamento da palavra de Deus com promessa. A promessa é essa. Se você obedecer, você vai viver muitos anos mais. A palavra de Deus diz isso. Aí eu escuto, eu leio essa palavra e eu obedeço. Então, eu estou edificando a minha casa onde? Na areia ou na rocha? Eu estou edificando a minha casa na rocha, porque eu estou ouvindo a palavra de Deus e eu estou obedecendo a palavra de Deus. E quando eu falo mal do coleguinha? A palavra de Deus diz assim, olha, não pode falar mal do coleguinha. Mas eu ouvi que eu não posso falar mal, mas eu falo. Então eu estou desobedecendo. Eu estou sendo apenas ouvinte. Eu não estou obedecendo. Eu vou para a igreja, eu sei que não pode falar, mas eu estou só ouvindo, mas eu falo mal. Eu estou edificando a minha casa aonde? Na areia ou na rocha? Quando eu estou falando mal do coleguinha? Na areia.
não é verdade? E quando eu amo o próximo, quando o meu próximo precisa de mim, aquela meu vizinho, meu coleguinha, precisa de mim e eu ajudo. Aí eu sei que a palavra de Deus diz, olha, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então eu disse, eu ouvi a palavra e eu obedeço, eu amo, eu ajudo o meu coleguinha. Nesse caso, eu estou edificando a minha casa na rocha ou na areia? Na rocha. E a rocha? A rocha é quem? A rocha é Jesus. A rocha é Jesus. E a areia? São as coisas do mundo que eu prefiro dar ouvido, eu prefiro não obedecer a palavra de Deus. Era isso que Jesus queria dizer na história de hoje. Que não adianta apenas a gente ir para a igreja, não adianta apenas ouvir a palavra, não adianta a gente ler a palavra, mas a gente e não praticar, não obedecer. Mas nós precisamos ouvir, ler e obedecer, praticar tudo o que a palavra de Deus nos ensina, entendeu? Então, aquelas crianças que, por exemplo, falavam palavrão, mentia, não é verdade? Mentia, não obedecia o pai nem a mãe, o que acontecia? Quando vêm as lutas, ou a criança, ou o adulto também, então quando vêm as lutas, quando vem as tristezas, a doença, a dificuldade, essa pessoa, ela só é ouvinte da palavra, ela só vai na igreja, mas ela não obedece, ela não tem alicerce. Por quê? Ela não liga para aprender a palavra de Deus. Ah, não quero saber disso não, para que obedecer? Então, ele não tem alicerce. O que acontece? Quando vem essas lutas, ele desanima e ele vai embora da igreja. Não quer saber de Jesus. Mas a criança, ou o adulto, ou o adolescente, ou o jovem, que ouve a palavra de Deus, ele diz, não, eu vou obedecer os meus pais. Não, eu não vou falar palavrão. Não, eu vou ajudar o próximo. Então, todas essas pessoas que faz isso, ele está edificando a sua casa em Jesus. E aí, quando vem a doença, as enfermidades, as lutas, as tristezas, ele sabe de tudo isso. Mas a casa dele está edificada em Jesus, que é a rocha. E ele tem o quê? Fé, paciência, esperança. Ele sabe que o Papai do Céu ama muito ele e que ele não está sozinho. Era isso que Jesus queria dizer para nós. Seja obediente, eu estou com vocês todos os dias. É isso que Jesus queria dizer para os discípulos. É isso que Jesus quer dizer para nós. Olha, não vai só na igreja, não vai só se comparecer lá para as pessoas te verem na igreja, mas vai para vocês ter comunhão uns com os outros, para você ouvir a minha palavra, para você também ler a minha palavra e você também praticar a minha palavra. Entendeu? Que palavra linda Jesus queria ensinar para nós. Então, que essa palavra, ela possa ficar gravada no seu coração. Que essa palavra possa ficar gravada no meu coração. Para que Jesus, ele fique muito feliz conosco. Porque a gente está ouvindo e também sendo praticante da palavra do Senhor. Tá bom? Então, que Jesus abençoe você. Que Jesus abençoe a sua família. Que você possa ter uma semana abençoada. E que no próximo domingo, que nós possamos estar todos juntos aqui para ouvir mais uma história, tá bom? Que Deus abençoe a cada um. Fiquem com Deus e tem um louvor também para vocês, tá bom?